Olá pessoal! Nesse programa, o canal do YouTube Anos 80 TV vai mostrar para vocês algumas tecnologias ou geringonças dos anos 80 que foram precursores em algumas áreas e que encontram o seu paralelo nos dias de hoje. Claro que a coisa lá nos anos 80 era mais rudimentar, para dizer o mínimo, não é, gente? Mas como já disse algumas vezes, somos sobreviventes daqueles tempos maravilhosos. Bem, não há dúvidas de que, como nós, as tecnologias nascem com uma sentença de morte anunciada. Elas sobreviverão até que outras mais novas sejam capazes de superá-las. E a cada novo salto evolucionário, vamos deixando as tecnologias que nos eram muito próximas até bem pouco tempo para substituí-las por outras mais eficientes ou mais baratas. E se você gostou do tema desse programa, já deixa o seu joinha aí embaixo. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum programa. Aqui toda semana temos um novo vídeo tratando sobre os extraordinários anos 80. Então, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre algumas geringonças que sumiram de nosso cotidiano, sendo substituídas pelas tecnologias atuais, mas que marcaram seu lugar definitivo na história dos anos 80. Roda a vinheta do canal. O primeiro item que eu vou apresentar era um clássico dos anos 80, que poderia estar presente em qualquer lugar da sua casa ou da casa da sua avó. E esse era o galo do tempo. Pessoal, eu sei que se você não viveu nos anos 80, é difícil acreditar no que eu vou narrar, mas a coisa era mais ou menos assim. Havia um galo decorativo que mudava de cor de acordo com o tempo. Esse aí que estou mostrando nas imagens. E nele, as pessoas se baseavam para sair ou não de casa com o guarda-chuva pela manhã, por exemplo. Sim, um boneco em forma de galo mandava nas nossas vidas nos anos 80. Ainda lembro da minha mãe dizendo quando eu ia sair: pega o guarda-chuva que está marcando temporal no galo. Era pra matar mesmo. Só nos anos 80, pessoal. Mas como funcionava essa geringonça? Era através de química. Olha, eu não sou químico, mas vou tentar explicar brevemente. Me perdoem se eu cometer um deslize como funcionava quimicamente o galinho do tempo. Ele era revestido com sal de cloreto de cobalto 2, que quando está hidratado fica cor de rosa, mas quando está anidro, seco, fica na cor azul. Resumindo, é isso. Desta forma, quando estava rosa, o galinho do tempo indicava então tempo úmido. Já quando estava azul, o galinho do tempo indicava tempo bom, calor, sem previsão de chuva ou tempo seco. É bem verdade que a previsão do tempo é algo muito mais complexo e que envolve várias variáveis. Atualmente, a meteorologia utiliza de muitos equipamentos que estudam as propriedades da atmosfera para conseguir prever se irá chover ou não, tais como barômetros, que medem a pressão do ar, termômetros, que medem a temperatura, e higrômetros, que medem a umidade. Hoje, se usa facilmente o serviço equivalente ao galo do tempo. Qualquer um abre o app Clima Tempo no seu smartphone ou outro similar e tem a previsão para os próximos 15 dias online, que dá até a previsão da temperatura por hora do dia, e nem lembra do que seria o bisavô dessa invenção, que foram os galinhos do tempo, que na verdade mesmo não conseguiam nem determinar as variações do tempo que ocorriam no futuro. Em vez disso, eles apenas serviam para registrar as variações do clima no momento. Mas se você perguntar para muitas pessoas que tinham esse bibelô decorativo nos anos 80 em cima de uma estante, esses vão garantir para vocês que o galo do tempo acertava todas. Funciona. Tu olha assim, no caso, o dia que, hoje mesmo que tá quente, né, ele se torna azul, né? E o dia que tá pra chuva, ele fica cor de rosinha, né? Aí tu já olha, tu já vê de cara, né, que se tá pra chuva, ele já mostra de vereda, né? Que tá cor de rosa, pode levar o guarda-chuva que
temos chuvas, né? E tem gente entendida no assunto que ainda hoje diz que o percentual de acerto dele era altíssimo. Segundo alguns estudos, esse galinho tem até uma certa precisão de 50% a 70%. Era pra matar, pessoal. Mas parece que o galinho do tempo é como nós e sobreviveu aos anos 80, ainda andando por aí nos dias de hoje em algumas prateleiras. Deixa aí nos comentários se você viu ele e onde. A gente quer saber. E a próxima geringonça dos anos 80 que eu vou apresentar são os guias telefônicos. Quem se lembra da antiga lista telefônica? Embora seja um artigo raro de se encontrar hoje em dia, ela já foi bastante útil nos anos 80 para encontrar um local, uma rua ou um endereço. Lá haviam os gloriosos mapas da cidade, que salvaram muita gente de se perder naquela década maravilhosa. Mas como funcionava? Bem, todo ano os que tinham telefone fixo recebiam em casa um enorme livrão. Nas cidades maiores, poderiam distribuir mais de um volume, inclusive, com todos os números de telefone da sua cidade. Neste guia, havia o nome da pessoa e o endereço. Além disso, constavam os mapas da cidade e as famosas páginas amarelas que anunciavam as empresas e seus serviços, com endereços e número para contato. Essa era a única maneira nos anos 80 de descobrir o número de contato de alguém ou de alguma empresa. Lembre-se que não havia internet, então as páginas amarelas dos guias, por exemplo, dada as devidas proporções, eram o equivalente ao website de uma empresa nos dias de hoje. Em tempos onde não existia internet para consultar os números de telefone, esses guias existiam e nos salvaram muitas e muitas vezes. Eram como o Waze ou o Google Maps, por exemplo, e conheço inclusive várias pessoas que andavam com esses guias dentro dos carros, por causa dos mapas, para não se perder por aí ou para encontrar um determinado endereço. Não raras vezes, esses guias telefônicos foram usados por aí em demonstrações de força, onde o pessoal tentava rasgá-los ao meio. E hoje em dia só servem para isso mesmo. Dá uma olhadinha aí no que as pessoas fizeram com os guias. Gente, eram tempos difíceis. E hoje o pessoal ainda reclama se o Google Maps é rolado da rua de um endereço. Realmente somos sobreviventes dos anos 80. E esses guias, embora pareçam geringonças hoje, nos salvaram de diversas formas naquela década maravilhosa. Agora eu vou apresentar para vocês uma geringonça tecnológica inacreditável, que os mais novos nem sabiam que um dia existiu e que já foi substituída 2 vezes nos dias atuais. E eu explicarei na sequência o porquê disto. Essa era então a máquina Polaroid. A máquina Polaroid foi uma enorme inovação para a época em que foi criada, pois era uma máquina fotográfica instantânea e com filmes que se revelavam na hora em que a foto era batida. Ato inacreditável para aqueles tempos. Sim, pessoal, a fotografia nos anos 80 tinha que ser revelada. A gente batia uma foto e só quem via no momento o resultado da cena era quem bateu. E ainda por cima, olhando por um buraquinho da câmera. Era pra matar a coisa. A gente só ia saber como a foto havia ficado depois dela passar por um serviço de revelação, quando era efetuado um procedimento químico que extraía as imagens do rolo de filme para o papel fotográfico em uma sala escura. E havia uma outra questão. Para mandar revelar o filme, tínhamos que esperar bater todas as fotos que estavam disponíveis naquele filme, que poderiam ser 12, 24, 36 ou 48 poses. Então, se o dono da máquina não estivesse a fim de bater todo o filme, guardando a máquina para terminar os registros disponíveis em outra oportunidade, poderiam se passar semanas até vermos o resultado de uma fotografia. Esses eram os anos 80. Mas então, depois das máquinas fotográficas convencionais, chegaram as máquinas Polaroid instantâneas de até 36 poses no Brasil. Bem da verdade que ela surgiu nos anos 70 quando foi inventada, mas foi xodó dos mais ricos e abastados
nos anos 80, pois era um tipo de câmera fotográfica que revelava instantaneamente a imagem. Seu filme era diferente. Na realidade, carregávamos a máquina com um cartucho e não com um filme. Você tirava a foto e já poderia ver o resultado na hora. Em alguns instantes, a foto se revelava na sua frente. Gente, isso era como fazer magia naqueles tempos. Não era uma coisa normal e nós não víamos isso todo dia. Um ato de bruxaria dos anos 80. Se fosse na Idade Média, iríamos para a fogueira com certeza. Tivemos vários modelos de Polaroid naqueles tempos, e algumas dessas geringonças que deixaram enorme saudade parecem naves espaciais hoje em dia, mas o sistema utilizado na revelação instantânea de filmes Polaroid era o mesmo para todos os modelos e consistia em uma bolsa de fluidos químicos que, quando passava pelos apertados cilindros metálicos, estouravam essa bolsa, espalhando a mistura química pela moldura plástica de formato característico. Algumas câmeras mais modernas utilizavam uma cortina para impedir a entrada de luz no filme pelo primeiro segundo, fazendo isso para melhorar a qualidade da revelação feita pela Polaroid. E do som clássico da câmera Polaroid quando se batia uma fotografia. Desse você nem lembrava mais. Escuta aí de novo que vale a pena. Close the door. Era muito caro sustentar uma máquina dessas na época, e isso foi uma das questões que dificultou a popularização desse sistema, que, claro, quando bateu com seu similar tecnológico dos dias atuais, a fotografia digital, não teve a menor chance de sobreviver, e a empresa Polaroid teve um fim trágico com a sua falência decretada em 2008. Já entre os usuários convencionais, as máquinas digitais sepultaram de vez o uso de equipamentos com rolo de filmes. E hoje a geração mais nova nem sabe o que é um filme analógico de fotografia. É inacreditável, mas é verdade. Você sabe o que é isso? Não. Nunca viu? Não. E por que eu disse no início da apresentação desse item que as Polaroids já foram substituídas por 2 gerações de novidades? Pois bem, hoje as máquinas digitais estão virando geringonças tecnológicas também, visto que os smartphones estão assumindo o lugar delas na vida das pessoas. E em breve já não veremos mais máquinas digitais nas mãos das pessoas. Assim poderemos falar delas com o mesmo saudosismo que falamos das máquinas Polaroid, pois as fotos estão sendo batidas somente pelos smartphones hoje em dia. É incrível como as coisas avançam rapidamente, não é mesmo? Mas lembre-se, todo netinho tem um bisavô que deixou muitas saudades, até na área da tecnologia isso acontece. Mas parece que o conceito da Polaroid mais recentemente tem voltado ao mercado. Se você viu por aí, deixe nos comentários. Nós, oitentistas, queremos saber. Bem, pessoal, o canal do YouTube Anos 80 TV comentou um pouco para vocês sobre tecnologias rudimentares dos anos 80 que desbravaram alguns conceitos que encontram o seu paralelo nos dias atuais. Um pouco das facilidades que temos hoje são vindas de artefatos que podem ser considerados atualmente geringonças daquela década maravilhosa que deixou enormes saudades e que nos enche de nostalgia. Gostou desse programa? Deixe o seu joinha aí embaixo, compartilhe ele nas suas redes sociais para que outros apreciadores dos anos 80 possam relembrar conosco dos bons tempos que não voltam mais. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui toda semana temos um vídeo novo tratando dos extraordinários anos 80. Obrigado por ter assistido a esse programa. Um grande abraço e valeu!